Tá vendo inteligência artificial para todo canto, já sabe que isso pode transformar a sua vida, mas ainda não entendeu o que você precisa fazer, o que você precisa descobrir, qual caminho você deve trilhar para conseguir ter resultados com inteligência artificial. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Castilho, já vivo do mercado de inteligência artificial há mais de um ano, tá? Então tenho um pouco de propriedade aqui no que eu tô falando. E hoje eu vou falar sobre os 3 pontos de transformação, tá, do mercado de inteligência artificial, que se você entender e aplicar tudo que eu vou falar nesse vídeo, você provavelmente, tá, nunca dou certeza de nada, porque a vida é uma incerteza, mas provavelmente você vai conseguir sair desse platô inicial que você tá, entender o mercado, entender o que você precisa fazer e começar a ter os seus primeiros resultados significativos, tá? Não só resultados, mas resultados significativos que possam te trazer faturamento, recorrência e renda mensal, tá? De forma tranquila, sem sair de casa, sem precisar criar coisas mirabolantes, tá? Então, sem enrolação, tá? Só queria antes pedir para você se inscrever aqui no canal e ainda não curte esse vídeo, tá? Se esse vídeo fizer sentido no final, você curte, beleza? Mas se inscreve aqui, deixa um comentário e me siga também nas redes sociais, tá? É Castilho IA em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Você me acha lá e tem grupo gratuito também, todos os links na descrição. Então, vamos lá. Primeiro ponto de transformação que você precisa entender, tá? É domínio da parte técnica, tá? Não tem segredo, você tem que dominar a parte técnica. E quando eu falo dominar a parte técnica, eu não estou falando para você criar fluxos gigantescos, super complexos, nem nada do gênero. A galera se prende muito a achar que o dinheiro está nas coisas difíceis, sendo que não. Esses dias eu mostrei uma automação, né? Um agente de IA que eu fiz para um cliente meu, né? E vendi ele por R$ 8.000 de implementação e R$ 2.000 mensais. E eu mostrei o fluxo, né? Claro, não mostro nenhuma informação, só o fluxo em si, os nodes. E teve gente que falou, nossa, tão simples assim, nossa, é mentira, não sei o quê. Porque, cara, as pessoas estão tão infectadas com o negócio de guru, né? Principalmente agora nessa parte de inteligência artificial, de criar fluxos gigantescos, super complicados, com vários nodes que vai para lá, que vem para cá, que volta, que não sei o quê. E, cara, sendo bem sincero, a maioria desses gurus, eles não rodam esses fluxos em produção para cliente. A maioria dos gurus, na verdade, nem tem clientes, né? Eles só vendem template. Vende curso, né, de automação e tal, e vende template gigantesco, super complicado, que pode funcionar, tá? Ele vai funcionar para você ali ter aquela sensação de prazer, sabe? De ver um negócio super complicado funcionando. Porém, não é um fluxo que você pode e nem deve usar para um cliente, tá? Para você aplicar soluções, você tem que montar coisas básicas que funcionem, tá? Eu mostro muitas vezes no meu TikTok, no Instagram e tudo mais, né? Mas também não tenho problema nenhum em mostrar para vocês o tipo de, de automação, né? O tipo de fluxo que você pode criar e que pode te trazer muito dinheiro com, com simplicidade, sabe? Sem você ter que ficar criando coisas super mirabolantes, sem você ter que ficar batendo cabeça. Por quê? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá bom? Ó, esse aqui é um agente que eu rodo na minha operação, tá? Hoje eu não rodo mais tanto, uso mais para testes, né? Que nem vocês podem ver aqui que ele tá com um. Pra quem não tá entendendo isso aqui, relaxa que vai acabar rápido, tá? Mas dá uma olhada também pra você entender um pouco mais o que é o N8N, a principal plataforma que eu uso hoje para criar fluxos automatizados com inteligência artificial, né? Mas coloquei aqui, ó. Daniel, atendente virtual da barbearia Honorato, tudo. Por que que ele tá assim? Não tá atendendo para mim, né? Mas porque eu tenho um cliente, um possível cliente que é barbeiro. Eu fui lá na barbearia, né? Ele tava cortando meu cabelo, respondendo no WhatsApp. E eu falei pra ele. E, tipo, esse é um fluxo que funciona, tá? Webhook que simples, buffer de memória. Um agente que tem duas tools de agendar e de enviar e-mail, né? Tem um outro fluxo também que faz parte desse bloco de agendamento, né? Que é um de lembrete. Então, ou seja, no dia, algumas horas antes. E aqui, a parte dele enviar mensagem de forma quebrada, né? Para humanizar, ou enviar áudio. Por exemplo, aqui ele verifica se a pessoa enviou áudio ou não. E se a pessoa enviou um áudio, o agente devolve em áudio, né? Então é basicamente isso, tá? Não vou enrolar para vocês, mas esse tipo de agente que você pode vender por 2, 3, 4, 5 mil reais, tá bom? Não é, você não precisa criar fluxos gigantescos, super complicados, tá? Quando eu digo de dominar a parte técnica, é realmente dominar o básico, fazer o básico bem feito.
quando você for colocar em produção para o seu cliente, você vai ver que não adianta complicar, não adianta inventar moda, né? E você tem que fazer o básico que funcione, que isso vai agradar teu cliente e não vai ficar te trazendo problemas futuramente. Muitos fluxos muito complexos não rodam em produção, porque dá problema toda hora. A regra é simples. Quanto mais node, quanto mais quadradinho no N8N você colocar para resolver algo simples, mais chance de não funcionar, mais chance de dar problema. Tá bom? Então vamos pro ponto 2 logo, que sem enrolação. Né? Vou ter que recorrer aqui a minhas anotações, que eu me perdi um pouco no assunto. E beleza, beleza. Dominar processos. Essa aqui é a parte mais chata, mais difícil, porque não depende muito só de estudo, só de aprender, tá? Ah, e Castilho, como que eu vou aprender a parte técnica e tudo mais? Eu não sei nada sobre inteligência artificial. Tem uma formação em agentes IA, tá bom? Onde eu ensino totalmente do zero. Você desde instalar as ferramentas, configurar e criar suas primeiras automações e agentes, beleza? Link tá aí na descrição também e é isso. Mas enfim, o segundo ponto de transformação é processos, tá? Porque por isso que eu falo tão mal de template, tá? Eu entrego alguns templates, mas eu deixo bem óbvio, bem claro, que você não deve usar e nem se basear em templates. O templates é só para você aprender, né? Aprender algumas coisas, tirar algum aprendizado em específico. Porém, você deve entender, né? Eu sugiro você usar um nicho específico, né, para você já ter uma base ali, tanto da automação que você vai usar, quanto de como abordar o cliente, que solução entregar para esse tipo de cliente. Mas o mais importante é você saber se adaptar. Por exemplo, você conversar com o cliente e ser genuíno, e se interessar pela operação dele, mostrar interesse pelo que ele está falando, entender realmente como funciona, cara. Não fica ali no básico, não fica falando da sua solução, não fica mostrando, não fica inventando moda. Escuta o cara falar, escuta o teu cliente, né, o teu possível cliente. Você entrou ali na reunião, cara, deixa ele brilhar, sabe? Você vai brilhar na hora que você entregar teu projeto, né? Mas o que você tem que fazer para dominar os processos? Cara, ouvir, faça muitas reuniões, nem se for para você perder tempo mesmo com isso, sem fechar nenhum cliente. Mas, cara, pergunta, seja intrusivo mesmo nessa parte com o seu cliente. Ah, deixa eu entender melhor sua operação. Que CRM você usa? Como você faz controle de leads? Você sabe quantos leads que chegam por dia no seu WhatsApp, suas redes sociais? Como assim você não sabe? Você não tem controle disso? Quem que faz o atendimento para você? É você? É algum funcionário? Algum familiar? Como que tá seus atendimentos hoje? Estão suprindo o que você precisa? Estão qualificando os seus clientes corretamente? Ah, beleza. E o que você vende? Qual que é o seu produto? Qual que é o seu serviço? Qual que é o ticket disso? Quanto você vende mais ou menos em unidade por mês? Pô, você já tem uma ideia do faturamento do cara, pergunta o ticket dele, pergunta quanto que ele vende. Ou até, às vezes eu até pergunto o faturamento quando eu vejo que o cara tá mais tranquilo, tá falando mais, né? Tá entregando os pontos ali que eu preciso. Cara, quanto que você fatura por mês? Só pra ter uma ideia aqui. E isso é muito importante, tá? Você ser genuíno, você se interessar pela operação do cara. Muitas vezes que eu fiz reunião, né? Ainda faço com alguns tipos de clientes muito específicos, mas que eu ia prospectar, cara, eu já entregava uma consultoria ali gratuita pro cara. Falava, ó, mesmo a gente não fechando tal, posso te dar uma dica? Né? Eu não vou dar uma dica sobre o business do cara, pô. Quem sou eu pra falar do negócio que às vezes o cara tá lá faz anos, décadas, né? Mas, ó, tenta usar essa ferramenta aqui. Ó, você tá usando o chat GPT, eu tô vendo, é interessante e tal, mas tenta falar desse jeito. Ó, vou te mandar uma lista com 20 prompts para você usar no GPT, que eu mesmo vou montar para você, personalizado pro que você precisa. Pô, entrega alguma coisa pro cara, sabe? Gere valor antes de querer receber o valor, né? Antes de querer receber a bufunfa, gere algum valor, dê alguma dica pro cara, alguma ferramenta, prepare alguma coisa para ele, sabe? Seja genuinamente interessado no que ele faz, tá? Queira entender melhor, beleza? Então, o ponto de transformação 2 é entender os processos. E para isso, você só vai conseguir conhecendo empresas, conhecendo empresários. Se não tem ninguém na sua família que tem empresa, que consegue te fornecer essas informações, nenhum gerente, nada, cara, vai atrás, oferece algum serviço de graça, tá? Eu já fiz isso, tem muitos alunos meus que já fizeram isso e hoje conseguem atacar aí tickets de 5, 10 mil reais, tá bom? Então, você fazer algum serviço de graça não é problema, tá? Desde que isso vá te trazer experiência
não só técnica, tá, que é muito importante, mas também de processo para você entender como que lida com o cliente, como que fala, o que que é um processo comercial, o que que é um processo interno, às vezes você tá pensando num agente de tá aqui na tua cabeça, quero vender agente. Aí você vê que o cara precisa de uma automação simples e ele tá disposto a pagar muito mais. Entendeu? Porque vai resolver um problema gigantesco dele. Então, resolva problemas. Resolva problemas. Entenda problemas e resolva. Beleza? Para isso, você tem que dominar a parte técnica para saber o que, que você consegue fazer também, né? Enfim, eu falo tudo isso na minha formação e tem um treinamento só de vendas que eu estou preparando ainda, tá? Ele está na parte experimental, tem poucos alunos que têm acesso, mas enfim, eu nem vou falar disso agora. Então, terceiro ponto de transformação, dominar o seu comercial, tá? Castilho, beleza. Já entendi a parte técnica, já entendi processos, já consegui alguns clientes e tô aqui entendendo melhor como funciona. Como que eu faço para realmente escalar isso? Cara, domine o seu comercial, entenda o que que faz sentido para você. Eu sou um cara que, cara, eu não gosto de ligação. Eu odeio ligação, mano. Ô, me dá três tapas na cara, mas não me liga. Caga na minha porta, mas não me liga. Eu odeio que me liga. Tipo, de verdade, o meu celular nem toca. Eu não sei se ele entendeu que eu não atendo, mas assim, pro meu celular tocar, você tem que me ligar pelo menos umas três vezes. E ele geralmente vai estar no modo avião ou no silencioso. Mas enfim, por que eu tô falando isso, né? Porque, mano, eu nunca gostei de ligação. Então fazer cold call, que é ligar pra empresa e tentar oferecer o serviço, nunca deu certo pra mim. Eu tentei poucas vezes, mas não me sinto bem. De duas, uma. Ou eu ia presencialmente conversar com aquela pessoa, né? Que aí eu me dou melhor, eu consigo conversar, me comunicar, expressar e tal. Ou mandando mensagem, tá? Ah, e como que você descobrir empresas? Cara, o simples. A galera ignora muito simples, achando que só o avançar, só o mirabolante vai funcionar. É coisa que guru colocou na sua mente, você não precisa disso, tá? Vamos lá. Fala da sua solução para todo mundo. Cria um agente, deixa ele bonitinho, mandando um áudio, respondendo, agendando. Manda para todo mundo que você conhecer e fala: Ó, esse é meu agente, eu montei, eu trabalho com isso. Manda para todo mundo que você puder e fala: Ó, vai repassando para quem você achar que é interessante, pra um empresário, para não sei quem. Cara, você vai conseguir algumas reuniões com isso, tá bom? E deixa bem claro lá pro seu agente. O foco dele é falar sobre você, falar sobre suas soluções e marcar uma reunião para você vender mesmo, tá? Não é só para você, que legalzinho, não sei o que, não. É para ele marcar uma reunião com o empresário, com a pessoa que está testando. E aí depois você vê a conversa, vê se faz sentido ou não essa reunião, se a pessoa realmente quis marcar ou só queria testar. E aí, beleza, fez sentido a reunião, confirma com a pessoa e, mano, vai para cima. E aí você usa isso para vender. Fale com familiares, fale com parentes, amigos, empresários. Que nem eu falei, ó, eu mudei de cidade faz pouco tempo, eu tava conhecendo as barbearias ainda. Fui numa barbearia nova. O cara tava me atendendo, respondendo no celular. Enquanto ele tava passando a maquininha no começo ainda, ele tava aqui no WhatsApp, mandando um áudio. Bzz, 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 bzz. E, cara, aí eu falei pra ele, né? Eu falei, não, deixa ele terminar aqui, que isso aqui pra mim é ouro. É ouro ele fazer isso aqui pra mim. Na hora que ele terminou de mandar o áudio, eu falei, cara, você nunca pensou em colocar um atendimento automatizado, não? Tá numa correria aí danada e tal. Ele falou, tem dia que aqui é complicado, que meus funcionários tiram férias, aí fica só eu, tira férias não, tira folga, e aí fica só eu aqui tomando conta, tem que fazer atendimento, tem que cuidar e tudo mais. Eu falei, cara, eu coloco um atendimento automatizado aí. Aí ele, eu já tive um, mas não foi legal, eu tô sem computador aqui e tal. Eu falei, não precisa disso não. Eu monto pra você. Aí ele falou, como assim você monta? Eu falei, cara, eu crio e não é nada de chatbot, de agenda virtual não. É a gente dentro do seu próprio WhatsApp, que vai responder igual você, eu coloco a tua voz se quiser e marca os cortes automaticamente. Pô, e depois eu saí de lá, tava numa correria danada, cheio de coisa pra resolver, e o cara me mandou mensagem perguntando como que funcionava. Né, eu tô quase para fechar com ele aí. Tamo nos aportes finais. Mas assim, faz o básico, sabe? Na clínica que você vai, no barbeiro, com alguém da sua família, com algum empresário. Cara, eu não entendo. São 7 horas da manhã, eu moro na rua mais, assim, distante possível da cidade. Eu gosto de morar em lugar tranquilo. E tem que passar uns caminhão bizarro aqui essas horas, moto. Nossa senhora, é foda. Mas enfim, por que que eu tô falando tudo isso, né? Do básico, de falar com pessoas, para você dominar o que funciona para você, certo? Para mim, hoje, a criação de conteúdo é muito interessante, me traz muitos resultados, mas eu sou uma pessoa que me dou bem com a câmera, né? Eu sempre tive várias contas do TikTok já com a minha cara, né? Falando sobre treinamento, eu gostava de falar sobre treino, dieta e tudo mais, já tive mais de 30 mil seguidores, já tive conta Dark, né? Criação de conteúdo aí que eu já monetizei de algumas formas.
tive contas com mais de 50 mil seguidores, tive canal no YouTube quando era moleque. Então, assim, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. E você tem que entender o que, que faz sentido para você, né? Hoje, a maior parte dos meus clientes, né, que eu fecho, porque hoje eu fecho poucos clientes, eu tenho tem alguns clientes já na carteira que eu tenho que dar manutenção e tudo mais, então não é todo mês, toda semana que eu fecho cliente novo, né? Eu tenho que cuidar para entregar uma boa solução, né? Para dar um bom resultado para todo mundo. Mas, enfim, a maioria hoje dos últimos clientes que entraram comigo vieram pelos conteúdos, né? Um ou outro vem numa prospecção direta que eu faço ali de forma automática, ou seja, eu tenho fluxos que captam empresas automaticamente, manda mensagem e qualifica essas pessoas para ir numa reunião comigo, certo? E aí também tem alguns clientes que vêm dessa forma, tá? Porém, hoje, assim, a forma que eu mais gosto, que mais me dá resultado, é a criação de conteúdo. E você tem que entender o que funciona para você. Tem um mentorado meu que ele é muito bom no porta a porta. Mano, o cara, ele literalmente se programa pra ir na rua, ele vai e ele volta com umas 3 4 reuniões marcadas, sabe? O cara é, tipo, simplesmente brutal. Ele se arruma, coloca pô, um social bonitão, arruma o cabelo, não sei o quê, e vai prospectar e se dá bem pra caramba, sabe? Cada um com o seu processo comercial. E outra, você dominou processos, você dominou a parte técnica, você dominou o seu comercial, cara, você sabe automação. Usa a automação a seu favor, monta a automação para você, para o seu processo comercial. Eu hoje não tenho ainda 100% do meu processo automatizado, mas ali pelo menos uns 70%, 60% em alguns casos, já está automatizado. Entrada de cliente, é, prospecção, tudo mais, monitoramento, mas eu ainda estou melhorando muitas partes. Mas se você já tiver ali pelo menos uns 20, 30% automatizado, cara, já é um alívio gigantesco que você traz de alguma coisa que você não precisa fazer. Se for muito complicado, você não faz. Então monte as automações para deixar, né? Use o que você sabe ao seu favor, tá? Então, o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas eu espero que eu tenha explicado um pouco mais dessa visão do que é esse mercado, de como você pode o que você deve fazer, quais passos fazer. Não sei nada de automação, Castilho. Quero iniciar nesse mercado, vejo muito potencial, mas não sei o que, que eu faço, não entendi ainda nada. Cara, link da formação completa em agentes IA aqui, tá? Eu vou te ensinar totalmente do zero como criar seus primeiros agentes, como instalar as ferramentas, como vender. Também tem módulos específicos de prospecção e vendas, tá? Ensinando você a monetizar isso, implementar soluções. E te ensinando também a criar agentes do zero, usar os meus próprios agentes, enfim, entender um pouco mais sobre o mercado. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, curta esse vídeo, né? Comenta alguma coisa aí. E se possível, joga aí num grupo que você acha interessante que alguém vai gostar. Me ajuda muito. Tá bom? Me siga nas redes sociais também. E é isso. Até a próxima. Fui!